Mais um exemplo. Aqui é um caso curioso, porque essa senhora tinha 73 anos, com DPOC, em uso domiciliar de oxigênio, recentemente hospitalizada por piora respiratória. Recebeu alta com enoxaparina, como ponte para varfarina. Como é que é essa história de ponte para varfarina? Aí a gente explica. Aqui é uma interação medicamentosa benéfica. É que como a varfarina inibe a renovação da vitamina K, os seus efeitos anticoagulantes não acontecem logo na primeira dose. Então, eu intensifico a atividade da antitrombina 3 para poder enoxaparina, então, claro, exercer sua função anticoagulante, né, através desse mecanismo, enquanto a varfarina não atinge o meu valor de NR-alvo, entre 2 e 3. Devido ao histórico de embolia pulmonar recorrente, retornou ao pronto-socorro com dor, inchaço e hematoma espontâneo na mão direita. Aí está a imagem. Olha a mãozinha da senhora. Inclusive com ferido. É capaz de alguém já chamar o infecto, opa, vamos tratar aqui. Ceftriaxona, cefalexina, né? E ficar, entre aspas, apavorado com o quadro infeccioso, mas não saber a origem do problema. E ao fazer a avaliação renal dessa paciente, se você bater o olho só na creatinina, pode achar, tá normal. Veja, não olhe para os valores de referência. Eu preciso aqui, pelo menos, fazer algum ajuste pelas calculadoras nefrológicas. Se você fizer por Cockcroft-Gault, por MDRD, CKD-EP, você vai ver que o clearance de creatinina é reduzido já. Mas não somente por creatinina, cistatina C está um valor aqui muito alto. Essa não depende de massa muscular. Resumindo, esta paciente tem todo o cheiro, desculpa o termo, mas é isso, de uma nefropata. E a gente pode confirmar por mais um dado. Hemoglobina. Mas qual é a relação de anemia com a função renal? Lembre que a nossa fábrica de produção de hemácias é na medula óssea. E o grande hormônio que estimula a produção de hemácias, a hematopoiese, acontece pela eritropoetina. Então, uma disfunção renal, ela causa, sim, um impacto direto aqui no hematócrito e também na queda de hemoglobina. Resumindo, lembre que a enoxaparina, a sua via de excreção é renal. Logo, pacientes que têm prejuízo da função renal precisam de correção da dose. Isso aqui nada mais é do que uma condição de sangramento espontâneo em uma paciente com prejuízo de função renal. Ela está tendo essa manifestação simplesmente por excesso da ação anticoagulante da enoxaparina. E que nesse caso, puxa vida, se eu precisar mesmo de anticoagulação, ou reduz a dose da enoxaparina, ou até substitui pela heparina de alto peso molecular. Lembrem disso, a via de excreção delas não é a mesma. Enquanto a enoxaparina é excretada por via renal, a heparina convencional é biotransformada pelo sistema retículo endotelial, função do baço, fígado, não precisando então da função renal. E por isso que é mais seguro o uso de heparina em pacientes nefropatas. Curioso, né? Eu sei que por senso comum, talvez um aluno, quem está estudando pela primeira vez, fala, não, enoxaparina, o peso molecular é menor, então ela é mais segura. Para o nefropata, não é essa conversa. Bom? Outro exemplo aqui, e vocês estão vendo que são casos de farmacêuticos que fizeram a intervenção. Esse caso aqui, inclusive, foi uma das nossas ex-alunas, que chegou um dia e mandou uma mensagem para mim, apavorada, falando, professor, a ciclosporina da paciente está despencando. Mas quem é a paciente em questão? Não, professor, ela é uma criança que fez um transplante de medula óssea. E a gente precisa usar ciclosporina, do contrário, ela rejeita o transplante. A gente aguarda o momento da pega. Enquanto não pega, ela está aqui internada, e a gente está preocupado porque se a ciclosporina cair mais, ela vai rejeitar o transplante. E eu disse, mas ela está tomando alguma coisa a mais? Sim, professor, ela está fazendo uso de fenobarbital, porque teve umas crises convulsivas. E a ciclosporina só está caindo. E aí ela disse uma frase que me chamou a atenção, eu reaprazei e não deu certo. Nem sempre o aprazamento vai fazer a gente conseguir corrigir interações. No caso do fenobarbital, o que a gente já sabe? O fenobarbital, ele, além de ser indutor enzimático da CYP3A4, que biotransforma a ciclosporina, também estimula a PGP,
a glicoproteína P, expulsando a ciclosporina. Então, a causa do problema era a presença do barbitúrico. E que não adianta fazer espaçamento, porque essa indução enzimática e a ação da glicoproteína P perdura durante todo o dia. Então, a minha sugestão para a equipe foi: por que não substituir para o levetiracetam, cujo mecanismo de ação não é o mesmo do fenobarbital e também não causa indução enzimática? E eles levaram essa sugestão para a equipe. E aqui eu estou trazendo para vocês o texto da colega. Falou: professor, conforme sua sugestão, informei as equipes, neurotransplante, fazer a troca do anticonvulsivante. Após a troca, 5 dias, a paciente voltou a apresentar níveis mais elevados, evitando a perda do enxerto. Esse exemplo aqui, que aconteceu há mais ou menos 3 anos, ele foi tema de vários congressos na área de transplante de medula óssea, e praticamente os hospitais que estão acordados com o Hospital Pequeno Príncipe não fazem mais o protocolo de barbitúrico em quadros de pacientes pós-transplantados, a fim de evitar qualquer risco de redução da ciclosporina. Então é interessante que esse caso aqui aplica a frase de William Osler: as lições brotarão dos próprios fatos. E quem sabe aqui, muitos que estejam assistindo uma conversa hoje, de uma terça-feira, alguns batendo o olho e falando: meu Deus, isso já aconteceu no meu hospital, no meu ambiente, já tive quadro de rejeição a transplante, e talvez nem foi detectado o motivo. Então, muito cuidado com a lista, não é apenas o barbitúrico. Já vi uma sugestão horrorosa de trocar por primidona. Primidona é parente do fenobarbital, ele é convertido em fenobarbital, então não deveria ser usado também. Carbamazepina, também não. Por isso que eu nem coloquei como hipótese aqui de troca. Também não podemos trocar por fenitonina, onde todos são indutores enzimáticos. E também o trileptal, oxcarbazepina, por ser indutor. Então, na melhor das condições, o levetiracetam é uma adequada forma de manejo. O importante agora não é identificar mais as interações, é saber fazer o manejo. Olha aqui, ó, e não adianta reaprazar, muito bem, porque a indução enzimática perdura o tempo todo.